Hoje nós estamos aqui como residente de enfermagem da UEL. Eu gostaria de agradecer pela disponibilidade, presença de vocês, né? E agradecer a todos que estão aqui participando, né? Então, fiquem à vontade, pode se apresentar. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Laura, sou enfermeira, sou formada pela Faculdade de Medicina de Marília e atualmente sou R2 em Urgência e Emergência. Bom dia, sou a Carolina, eu sou formada também pela Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA, e estamos também no nosso segundo ano da residência. Bom dia, meu nome é Rafael, eu sou formado lá pela Unicentro, lá de Guarapuava, pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, né? Também estou junto com as meninas, né? No segundo ano da residência, já finalizando. Nós temos também o quarto integrante do grupo, que é o João. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje presente, mas nós somos em 4 residentes ao total. E hoje a gente vai estar aqui trabalhando com vocês com um assunto que é de extrema importância, que é a parada cardiorrespiratória. Acredito que todo mundo aqui já tenha vivenciado pelo menos uma situação de parada. Todos já vivenciaram? Sim. Alguns não? Perfeito. Porque às vezes a gente sabe muito assim o que fazer na parada, mas a gente não sabe como sistematizar esse cuidado. É que a parada cardiorrespiratória, a gente precisa começar do ponto mais importante para o menos importante. Então, hoje a gente vai estar aqui com vocês para ensinar justamente a sistematizar esse cuidado, ok? Então, quem vai começar conversando com vocês aqui é a Carol. Bom, gente, bom dia novamente. Todos aqui são da enfermagem? Não? Então, muita coisa vai ser nova para alguns de vocês, tá? E assim, aproveite para tirar dúvida, não saia daqui com dúvida, tá? Provavelmente alguns estão aqui obrigados, né? Que foi obrigatório aqui da instituição, tá? Mas eu prometo que é um assunto muito importante para todo mundo, para socorrer qualquer um, até familiar, tá? Então, a gente precisa iniciar com o que é, né, a parada. Então, a parada, né, que a gente fala, é quando tem uma interrupção da circulação sanguínea ou da respiração do paciente. E se tem um, provavelmente vai levar ao outro. Às vezes o coração para primeiro e leva à parada da respiração, ou vice-versa, tá? Bom, e aí então, primeiro a gente precisa identificar, né, seguindo o primeiro passo, identificar se o paciente realmente está parado, se ele desmaiou, né, às vezes é uma hipoglicemia. O segundo passo, chamar o SAMU, né, e aí já ver se tem pulso e começa as compressões. Então, como que a gente vai identificar se o paciente está com pulso? Né? Vocês já viram, provavelmente, em TV, que coloca o dedo aqui assim, na garganta? Então, ó, o gogó vira 2 dedinhos para o lado, a gente tem um pulso carotídeo, tá? Então, é sempre esse pulso que a gente vai checar no adulto, e de 5 a 10 segundos no máximo, tá? Por que a gente não vê esse pulso aqui da radial, né, no braço? Porque quando tem alguma coisa errada do corpo, ele tende a poupar esforços, né? Então, aqui, o pulso vai ficar mais fraco quando o paciente estiver em algum estado crítico. Então, às vezes, a gente vai achar que ele vai estar parado, mas, na verdade, não está. Então, sempre o pulso mais central, mais perto do coração. Por isso, o carotídeo, tá? Nunca o radial. E aí, então, para o suporte básico de vida, né, que a gente fala, que é identificar e chamar ajuda, a gente tem um protocolo que a gente fala que é CABID, né? Então, primeiro, a gente promove a circulação, abre as vias aéreas, o B de bolsa, válvula, máscara, que é para respiração, e o D de desfibrilação. Então, é uma forma de lembrar essas letrinhas, CABID. Bom, então, a gente identificou, né, o paciente não tem pulso, chamou ajuda, né, enquanto você pode chamar algum colega, né, fala assim, chama o SAMU, né, ou algum profissional que já tem experiência. A gente tem o carro de emergência aqui, então tem as medicações, consegue dar, né, o segmento ao atendimento até a chegada do SAMU. E aí a gente começa então as massagens, né, e como que vai ser a massagem? Aqui, entre a linha do mamilo, mais ou menos aqui a região da axila,
E no externo, em cima, 2 dedinhos mais ou menos do apêndice xifoide, que é esse ossinho que a gente tem na barriga. Sente aqui de vocês. Mais ou menos na boca do estômago. Conseguiram sentir? Em cima desse ossinho, a gente vai fazer a compressão aqui, então, nesse local, tá? E qual região da mão que a gente vai colocar para fazer a massagem? Essa é a região fofinha, tá? Que a gente chama de região hipotenar. Aí difere de quem é canhoto, né? Quem é destro. Ele vai colocar a mão dominante por baixo. Então, aqui acima do apêndice xifoide, entre a linha mamelar, a região fofinha da mão e a outra por cima, tá? Nós não vamos dobrar o cotovelo, porque é uma lesão que vai causar na gente, se fizer essa força. Então, se a gente virar o cotovelo para fora, ajuda a estabilizar o nosso tronco. E aí a força, o peso do nosso tronco que a gente vai fazer a compressão aqui no paciente, tá? Então, essa compressão, ela precisa ter qualidade. Não adianta a gente ficar fazendo as compressões de qualquer forma aqui, porque a gente precisa garantir que tem uma profundidade adequada para atingir o coração e a gente ajudar ele a se encher e bombear o sangue para o resto do corpo, tá? Então, profundidade adequada, em torno de 5 a 6 centímetros para adulto, mas assim, na hora do desespero, é difícil a gente ficar, nossa, será que eu estou fazendo 5 centímetros, 6 centímetros? Então, em torno de 1/3 do tórax, tá? Frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E isso a gente organiza em ciclos, tá? Mas aí mais pra frente eu falo. Então, em 1 minuto, nós vamos ter que ficar fazendo de 100 a 120 compressões. Aí tem as musiquinhas que dá pra ajudar, né? Tem aquela Stay Alive do Bee Gees, tem a marcha do Star Wars, né? O Baby Shark, que acaba sendo no ritmo que a gente tem que fazer as compressões, tá? É uma forma de ajudar. Baby Shark é diferente. Baby Shark. Alguém consegue colocar música? Eu não vou fazer o ciclo, né? Que a gente fala que organiza em 2 minutos, né? Até o próximo massagista trocar, né? Mas dá pra demonstrar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Eu não vou fazer tudo. Mas dá pra entender o ritmo, né? Então, é uma forma da gente lembrar, né, o ritmo, porque pra quem não tá habituado, né, na hora, assim, às vezes a gente acaba fazendo mais devagar, mais rápido, né? Então, dá pra ter uma noção, né? Bom, falamos, então, da profundidade, né? Então, 1/3 do tórax. Falamos, então, da frequência, que é de 100 a 120 por minuto, tá? E agora, interrupções mínimas. Por quê? Quanto menos tempo fornecendo auxílio ao paciente, que a gente não está ventilando, não está fazendo compressão, mais porcentagem do cérebro desse paciente vai morrendo. Então, no caso de uma parada, tempo é cérebro, né? Então, na hora de trocar a pessoa que está massageando, né? Que no caso aqui a gente tem bastante gente, vocês nunca vão estar sozinhos aqui na instituição. Faz uma fila já, né? O próximo responsável pela massagem já fica atrás do colega do paciente. E aí, depois de 2 minutos, então sempre se organizem em ciclos de 2 minutos, né? Então, no caso, uma frequência de 100 a 120 compressões, em um ciclo vai ter de 200 a 240 compressões, tá? Então, interrupções de no máximo 10 segundos para trocar de massagista, tá? Na hora de fazer a compressão aqui no paciente. Por que 2 minutos? Gente, cada 2 minutos fazendo massagem cansa muito. No dia você não consegue nem ir na academia depois. É o treino, porque cansa. Às vezes, antes mesmo de 2 minutos, já está cansado. Então, cai a eficácia da massagem. Por isso que a gente organiza a cada 2 minutos, tá? Nunca mais do que isso. Bom, então aqui, só para
também mostrar, né, aqui, ó, quando a gente faz a massagem, o coração, ele vai ter um aumento da pressão por conta dessa compressão que a gente vai fazer. E isso vai fazer com que o sangue vá para o resto do corpo, tá? Bom, então a gente viu a circulação, que é a primeira parte do suporte básico de vida. Agora, então, a gente precisa abrir as vias aéreas desse paciente. Quando o paciente fica inconsciente, o músculo tende a relaxar, então tem a queda da base da língua, né? Então, se ele fica deitado, a língua vai obstruir a garganta, né? Então, aí a gente tem algumas posições para ajudar na ventilação desse paciente, tá? Então, deixa eu ver aqui para vocês verem. Uma delas, né, elevação do mento da cabeça, né, elevação do mento, a gente pega assim, aqui na base mesmo da cabeça, os dedos em volta aqui assim da mandíbula, tá? Eleva, a gente apoia aqui na testa para a cabeça ficar assim elevada e abre a mandíbula. Nisso, o paciente já vai conseguir respirar um pouquinho melhor. Só que aqui a gente tem a cânula de Guedel. Isso daqui ajuda muito a segurar a língua, gente. Deixa eu ver se tem aqui na anda. Aqui. E assim, a cânula, ela tem vários tamanhos. Essa aqui seria uma grande, que a gente considera. A que a gente mais usa é tamanho 4. E como que a gente mede? Então, da rima labial, que é aqui da parte da boca mesmo. E aí pega do ângulo aqui da mandíbula. Se tiver certinho aqui na mandíbula, é o tamanho ideal. Passou disso, está muito grande, a gente precisa pegar uma menor. E aí, como que a gente vai colocar? Então, é virado para cima, tá? Coloca virado para cima, sentiu que passou a parte dura do céu da boca, a gente vira em 180 e termina de colocar. Então, sempre coloca para cima e depois vira. Certo? Isso. Aí, depois, na hora que for treinar, vocês veem a cânula para ficar mais familiarizado com o instrumento, tá? Bom, gente, então na nossa parte de suporte básico de vida, que é o mínimo que eu preciso fazer para o meu paciente ter chance de retornar para a circulação espontânea, é o cabide, como a Carol falou. Então, nós já vimos a circulação, que são as compressões torácicas, abrimos a via aérea desse paciente e agora nós vamos fornecer oxigênio para esse paciente. Por quê? Eu não estou lá fazendo a compressão do meu paciente, significa que eu estou mandando sangue. Sangue para quem? Principalmente para o cérebro e para o coração. O cérebro, porque a gente não pode ter nenhum tipo de lesão, porque se esse paciente ele tiver uma lesão muito grande no cérebro, ele, por exemplo, pode evoluir com uma morte encefálica depois, ou ele pode acabar tendo sequelas. E o coração, para esse coração pegar no tranco, ou seja, ele voltar a bombear, ele precisa receber sangue e oxigênio. Por isso que nós precisamos abrir essa via aérea, porque eu vou deixar o caminho livre e agora eu vou ofertar o oxigênio. E como que a gente oferta oxigênio para um paciente em parada cardiorrespiratória? Nós vamos ofertar por meio da bolsa válvula máscara, mais conhecido AMBU. Então, acredito que todos vocês já tenham pelo menos visto de longe o AMBU. Vocês vão ter a oportunidade de manusear para ver como que funciona. Lembrando que quando a gente pega o AMBU, ele vem assim, desmontado. Então, ele vai vir sem... Vou dar uma fita para mostrar. Porque a gente tem que saber montar também o nosso material na hora da parada. Então,
esse aqui já vem montado, mas é que tem alguns que a máscara, ela vem separada do corpo desse angu. Então, a gente precisa pegar a máscara e acoplar na parte de cima. E por que ele se chama bolsa, válvula, máscara? Porque nós temos uma bolsa, nós temos uma válvula e nós temos a máscara, ok? Então, a gente vai conectar essa bolsa, válvula, máscara numa fonte de oxigênio, que pode ser numa régua, que são aqueles que ficam na parede, ou a gente pega o torpedo, que é aquele cilindro de oxigênio. Isso é um torpedo. Então, nós vamos conectar esse angu no torpedo para poder fornecer oxigênio a 100% para o meu paciente. O oxigênio, ele entra dentro dessa bolsa e cada vez que a gente ventila, esse oxigênio, ele caminha dentro do angu e sai por aqui, pela boca desse angu, pela máscara, ok? Só que a gente tem que ter noção de uma coisa. Eu não vou chegar lá no meu paciente e vou só fazer isso daqui, ó. Só o filme. Vocês estão percebendo que todo o ar, ele está escapando? Eu não estou mandando oxigênio diretamente para o pulmão do meu paciente. Esse oxigênio, ele está entrando pelo nariz e pela boca. Então, eu preciso vedar a via aérea desse paciente para poder fornecer o oxigênio. E como que a gente vai vedar a via aérea do meu paciente? Por meio dessa técnica, que é a técnica do CE. Então, com a minha mão, eu posso fazer com duas ou com uma, ok? Então, primeiro eu vou mostrar com as minhas duas mãos. Na base, todo mundo está vendo aqui a máscara, né? A ponta da coxinha vai no nariz e a bunda da coxinha no queixo do meu paciente. Então, eu vou posicionar, cobrindo todo o nariz e boca. Vou fazer um C com a minha mão e vou colocar aqui na base dessa máscara. Vocês estão vendo que sobrou 3 dedos aqui? É o meu E. Então, eu vou vir e vou colocar contra a mandíbula do meu paciente. E dessa forma, eu vou vedar essa via aérea. Então, cada vez que eu for fornecer oxigênio para o meu paciente, esse oxigênio vai estar entrando 100% na via aérea dele. Posso fazer sozinha? Também posso fazer sozinha, seguindo a mesma técnica. Mas em vez de fazer com 2 mãos, eu faço apenas com uma. Então, eu coloco o meu C na base da máscara e o meu E na mandíbula do paciente. Vedei essa via aérea. Então, agora eu vou ofertar o oxigênio. Então, eu venho aqui, ele vai estar ligado, conectado em uma fonte de oxigênio e vou... Vocês estão vendo, ó? Não está tendo mais escape de ar. Escape de ar. Vedei a minha via aérea. Então, eu vou estar mandando oxigênio para o meu paciente. Mas agora eu pergunto. Vocês acham que eu fazendo isso aqui, ó? Tá correto? Não. Vocês estão percebendo que eu estou apertando o angu inteiro? Vocês sabem quantos litros de oxigênio que eu tenho aqui dentro? Consegue chutar uma base, mais ou menos? Eu tenho cerca de 1,5 litro. 1,5 litro a 2 litros de oxigênio. Vocês aqui, todos nós estamos respirando cerca de 500 ml de ar. Top. Essa inspiração entrou cerca de 500 ml de ar. Se normalmente a gente respira 500 ml de ar, por que eu vou mandar quase 2 litros de oxigênio para o meu paciente? Não tem sentido. Então, quanto que eu preciso? Eu preciso ofertar de 500 a 600 ml de ar a cada ventilação. E como que eu sei isso? Você vai olhar para o tórax do seu paciente. Então, vai estar lá fazendo as compressões torácicas, certo? Como eu estou trabalhando com o angu, vai fazer assim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30 compressões. A pessoa para de fazer compressão torácica. Eu venho e faço 1 e eu olho para o tórax do meu paciente. 2. Então, nós vamos ofertar oxigênio até o tórax dele subir. No momento que o tórax do meu paciente subiu, pronto, eu não preciso mandar mais oxigênio para ele, ok? Quanto mais você ventilar esse paciente, a gente pode pensar que a gente vai soltar, tipo assim, tá parado, eu tô ofertando mais oxigênio. Que mal tem ofertar mais oxigênio para esse paciente? Tem muitos malefícios. Primeiro, eu faço distensão gástrica, lembrando, isso eu estou mandando pelo nariz e pela boca, então o ar ele vai para o pulmão também. Se eu faço distensão gástrica, eu aumento a chance desse paciente broncoaspirar, eu aumento a chance dele vomitar e esse vômito entrar na via aérea. Eu não quero isso. Segunda coisa, quando eu mando um volume muito grande para o meu paciente, eu tenho risco de fazer barotrauma. Eu tenho risco de acabar acumulando ar na cavidade pleural desse paciente, por exemplo, fazendo um pneumotórax. Certo? E o terceiro e mais importante de todos, se eu estou ventilando muito esse paciente, vocês não entendem que o pulmão ele vai começar a hiperinflar? Vai aumentar a pressão intratorácica. Eu aumento muita pressão dentro do pulmão. Se eu aumento a pressão dentro do meu pulmão, vai voltar menos sangue para o meu coração. E se volta menos sangue para o meu coração bombeia menos sangue. Então, eu posso estar com uma compressão de alta qualidade, que é compressão perfeita, profundidade perfeita, na frequência perfeita. Se eu estiver hiperventilando esse paciente, eu não estou ejetando a quantidade correta de sangue que ele precisa. O coração não vai conseguir voltar e o que vai acontecer? Vai ter lesão cerebral. Então, sempre de 500 a 600 ml de ar e ou até o tórax subir e numa relação de 30 compressões para 2 ventilações. Então, quando eu estiver com o AMBU, 30 compressões para 2 ventilações. Essas ventilações precisam ser de no máximo 10 segundos. Porque eu também não posso deixar de comprimir o meu paciente, senão também estou oxigenando, mas não estou mandando sangue. Perfeito? E aqui eu coloquei com via aérea avançada também. Vocês entendem o que é uma via aérea avançada? Não? Uma via aérea avançada é quando o médico vai e intuba o paciente. E aí ele fica com aquele tubo saindo da boca. É uma forma de ventilação também. Mas, uma coisa que é importantíssima e a gente precisa lembrar. Vocês estão vendo quantas coisas que a gente tem que fazer numa parada? Quantos detalhes que a gente precisa prestar atenção? Se eu estou fornecendo oxigênio para esse paciente com AMBU e está sendo efetivo a oxigenação, por que eu vou perder tempo em intubar o meu paciente? Então, a American Heart Association, ela fala que não é necessário intubar paciente durante a parada cardiorrespiratória. Nós vamos intubar esse paciente quando ele retornar ou quando esse paciente parou por conta de uma hipóxia. Ele, por exemplo, engasgou, diminuiu a quantidade de oxigênio no sangue, por isso ele acabou tendo essa parada. De resto, intubar o paciente durante a parada não é prioridade, porque a bolsa válvula máscara ela é efetiva. Então aqui nós vamos trabalhar apenas com 30 compressões para 2 ventilações, para o suporte básico ficar bem realmente fácil para vocês aplicarem. Ok, as minhas ventilações são isso. Estou comprimindo, estou abrindo a via aérea do meu paciente e estou aplicando a oxigenação. Vamos para então a desfibrilação, que é
o choque. E agora vocês podem me perguntar, sério que o choque faz parte do suporte básico de vida? Ele faz parte do suporte básico de vida. Porque quando a gente pensa em choque, a gente já pensa em algo avançado, não pensa? Mas, gente, se o meu paciente, ele parou em um ritmo chocável, ele tem 60% de chance de retornar no primeiro choque. Ou seja, o choque precoce, ele é o melhor tratamento para o meu paciente. E por isso que a desfibrilação, ela faz parte do suporte básico de vida. Ok? Então, por exemplo, estou lá caminhando, uma pessoa parou no shopping. Vou aplicar o CABD. Só que vocês vão falar assim, como que eu vou desfibrilar um paciente no shopping? Existe uma coisa chamada desfibrilador externo automático, ou famoso DEA. Qualquer pessoa que parou em um local público com grandes circulações de pessoas, vocês podem solicitar um DEA, que nesse local vai ter, eles vão trazer, vocês vão colocar a pá e ele mesmo vai aplicar o choque no paciente se for necessário. Mas hoje, como a gente está dentro de um ambulatório, nós vamos falar do desfibrilador mesmo, ok? Então, na parada cardiorrespiratória, nós podemos ter dois tipos de ritmos. Os ritmos chocáveis e os ritmos não chocáveis. Estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Beleza. Quando eu falo de ritmos chocáveis, eu estou falando de ritmos que, por algum motivo, ele desorganizou e ele não consegue mais bombear sangue de uma forma efetiva. Então, primeiro, nós temos uma taquicardia ventricular sem pulso. O que acontece na taquicardia ventricular sem pulso? Esse coração, ele começa a bater muito rápido. Ele vai para uma frequência de 180, 190, 200, 220 batimentos por minuto. Esse coração, ele não precisa se encher para bombear sangue. Se ele está batendo muito rápido, ele não vai conseguir se encher de sangue. Então, ele não vai bombear sangue para o meu paciente. Por isso que o paciente entra em parada cardiorrespiratória. Ele não recebe sangue. Então, aqui eu trouxe para vocês dois ritmos, né, de TV sem pulso. Esse é o que a gente fala que é uma ataque ventricular monomórfica e uma ataque ventricular polimórfica. Vocês conseguem ver que a monomórfica, todos os QRS, mesmo que alargado, a gente consegue identificar ele. E de certa forma ele é até um pouquinho regular. Agora vocês estão vendo que aqui ele tá pequenininho, cresceu, aqui ele começa a diminuir de novo. Mano, você pode explicar para nós o que seria o QRS? Claro, eu tenho uma outra imagem que vai conseguir ficar mais aqui. Vocês podem olhar aqui nessa imagem de baixo. Então, quando a gente fala de um batimento cardíaco, o coração, ele gera a própria energia para bater. O coração não é perfeito, gente. Ele vai ter os impulsos elétricos e esses impulsos elétricos são responsáveis por bater esse coração. E aí, a gente consegue ver essa atividade do coração por meio de um eletrocardiograma, que são essas coisas aqui, essas imagens que eu estou trazendo para vocês. Então, aqui é o que a gente fala que é um ritmo sinusal normal. Então, nós temos, tá vendo? É que eu tremo um pouquinho, gente. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é a nossa onda P. Tá vendo? É como se fosse esse triângulo. É o nosso QRS. E essa segunda onda, um pouquinho maior, é a nossa onda T. Então, o que isso daqui me fala? A minha onda P, ela tá falando, opa, eu tô despolarizando os meus átrios. A despolarização do átrio é o átrio contraindo, em grosso modo falando, ok? Aqui no QRS, ele tá me falando, opa, tô despolarizando o meu ventrículo, que é a parte de baixo do coração. Então, os ventrículos estão contraindo. E por fim, a onda T, ele me fala, opa, eu estou repolarizando
analisando o meu ventrículo. Basicamente, claro, o eletrocardiograma tem muito mais nuances, mas seria isso. Então, aqui no ataque ventricular sem pulso, quando eu falo do QRS, é isso. Aqui eu não consigo ver onda B, tá? Porque como ele está batendo tão rápido, não consegue ter essa atividade do átrio, a gente não consegue ver, tá? Mas aqui tem como se fosse um triângulo, é porque fica um QRS alargado. Mas seria isso. Então, a monomórfica, ela é mais regular, tudo é igual. E na polimórfica, ele cresce, diminui, ok? É muito difícil o paciente ele parar e sustentar esse polimórfico. Às vezes ele pode parar no primeiro ciclo e depois ele não vai mais sustentar, ele já vai para um outro tipo de ritmo, ok? Mas então nesse caso aqui ele está batendo tão rápido que ele não consegue mandar sangue para o meu coração. E nós temos a fibrilação ventricular, que também é um ritmo chocável. Nesse caso, o meu ventrículo ele está tremendo. Ele não consegue contrair e ejetar o sangue. Ele só fica tremendo, então ele não ejeta esse sangue. Por isso que o meu paciente para. Então, esse daqui, ele é um ritmo de fibrilação ventricular. Vocês estão vendo que aqui eu não consigo nem ver QRS direito? Eu não consigo falar, tem um triângulo aqui, não. Eu não consigo nem ver. Ele é extremamente desorganizado. Esses dois ritmos, quando aparecer aqui no meu desfibrilador, significa que eu tenho que mandar todo mundo se afastar e desfibrilar o paciente. Aí antes, eu acho que eu vou trazer aqui, ó. Então, choque precoce com carga máxima. Como que mexe, então, nesse desfibrilador? Fui lá, meu paciente parou. A gente vai trazer o desfibrilador para próximo do meu paciente. Eu vou ligar o meu desfibrilador no desfibrilador manual. Pronto. Então aqui, tá, depois vocês vão ver de pertinho, tá? Mas aqui em cima está escrito PA, significa que eu só consigo ler o ritmo do meu paciente por meio da PA. E aqui vai aparecer o ritmo desse paciente. Será que eu consigo? Vem aqui. Não sei se vai dar certo, gente. Porque tá em cima da boca. E tá sem o gel também, não vai dar. Mas ok. Mas tô vivo, gente. Então, aqui vai aparecer o ritmo dele. E vocês estão vendo aqui que tá 200? O 200 é 200 joules. Isso é energia do meu choque. Quando eu falo de desfibrilação, não tem rodeio. É carga máxima no paciente. Então, eu vou vir aqui, ó, selecionar energia. E eu vou aumentar até 360 joules. Esse é o máximo. Eu posiciono no meu paciente, então vai estar escrito aqui, ó, externo e ápice, que seria ápice. Externo, a gente vai colocar nessa região, e o ápice do coração. Então, o coração, ele tá aqui, ó, mais ou menos. Então, a gente vai colocar na ápice, que é a pontinha de baixo do coração. E aí, a partir desse momento, nós vamos apertar carga. Carregou, todo mundo se afasta do paciente. Acho que eu posso, né, fazer isso. Apliquei o choque. É isso. Só que aí a gente aplica na pessoa, né? Que aqui, no caso, eu tenho o botãozinho do choque. Quando a gente fala de desfibrilar o paciente, eu estou falando disso, ok? Depois vocês vão treinar também, porque essa desfibrilação, gente, na hora da parada é o que mais pega. Porque aí não sabe carregar, não sabe como posicionar, vai e vira aquele terror. Fui e choquei o meu paciente. Vocês entendem que a partir do momento que eu choquei esse coração, ele vai ficar tonto? Eu vou meio que resetar esse coração. Então ele vai ficar tonto. Ele vai precisar se reorganizar. Por isso que depois do choque, eu retorno imediatamente a RCP. Então eu vou lá, vou desfibrilar o meu paciente
e já fica uma outra pessoa prontinha, sem renar no paciente. Desfibrilou, automaticamente a gente inicia as compressões torácicas por 2 minutos. Por quê? Eu vou dar tempo desse coração ele se reorganizar. E só depois de 2 minutos que eu vou checar o ritmo do meu paciente, ok? Mas eu também tenho os meus ritmos não chocáveis. Então, é um ritmo que eu não vou aplicar choque no paciente, que é a atividade elétrica sem pulso. Essa atividade elétrica, gente, ela é um perigo, porque ó, eu olho para o meu monitor e aí eu vejo, tem onda P, tem QRS e deu onda T. Voltou, certeza. Só que eu posso ter uma atividade elétrica organizada e o meu paciente não tem pulso. Por exemplo, um paciente muito desidratado, um idosinho. Ele vomitou, teve uma diarreia severa, já é idoso e aí ele desidratou. Se ele desidratou, o sangue no corpo, né, o sangue que circula no nosso corpo diminui de volume. Então, eu posso ter uma atividade elétrica organizada que gera pulso, mas eu não tenho volume suficiente para mandar para esse paciente. E aí ele entra numa parada porque ele não consegue gerar pulso. Então, a atividade elétrica sem pulso, ela pode ser bradicárdica, ou seja, uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto. Taquicárdico, ou seja, uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, ou normocárdico, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Só que ele não é suficiente para gerar pulso no meu paciente. E por fim, nós temos a assistolia. A assistolia, quando o paciente apresenta, ela é o pior tipo de ritmo para o paciente. Significa que está assim, é um paciente que não tem chance de retornar, ou a chance de retornar é muito baixa. Então, assim, quando a gente vê uma sistolia, a gente investe, mas a gente não vai ficar lá 40, 50 minutos, 1 hora nesse paciente. Às vezes a gente fica 20, 30 minutos e já opta por terminar, porque não é um ritmo que traz para nós um bom prognóstico para o paciente. Mas, primeiro, né, a sistolia, vocês estão vendo que é uma linha reta, né? Isso é a sistolia. Só que tem uma pegadinha na sistolia. O meu paciente, ele pode apresentar a sistolia e pode ser algum erro no monitor. Então, a gente fala assim, ó, o paciente está apresentando a sistolia, nós vamos aplicar o protocolo cagada. O que é o protocolo cagada? O protocolo cagada é K de cabos, G de ganho, e dá é que aqui está no inglês, mas seria derivações. Então, nós vamos ter que checar o cabo, o ganho e a derivação. Volta o desfibrilador. Então, vamos lá. Meu paciente parou e no monitor eu vi que ele está numa sistolia. Obrigada. Ele vai estar conectado, tá? A gente só desconectou para ficar mais fácil a vida. Então, eu vim aqui no meu externo, no meu ápice, e aí eu vejo a sistolia lá no meu... coloca na parte para você mostrar para eles o ganho. Vai estar com o desfibrilador. Aí eu vou perguntar assim, ó, pro Rafa, tá numa sistolia. Confere para mim os cabos. Aí a gente vai ver, esse cabo está conectado devidamente no monitor? Ele tá, finge que tá. Tá certo? Tá, Rafa, então aumenta o ganho para mim. O ganho é o tamanho que eu vou ver esse ritmo. Então é esse segundo botão de cima. E aí eu vou aumentar. Então uma ondinha que tá desse tamanho, quando eu aumento o ganho, ele faz isso daqui, ó. Ele triplica. Eu consigo aumentar ele para ver se isso daqui não é uma fibrilação ventricular. Por quê? Pode ter uma fibrilação ventricular fina
e a gente achar que é uma sistolia, mas quando você aumenta o ganho, ele está fibrilando. E fibrilação, o que eu tenho que fazer com o meu paciente? Chocar. Então, por isso que a gente precisa aumentar o ganho. Rafa, o cabo dá certo, você aumentou o ganho e continua em assistolia. Pode ser a derivação. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu não estou com a pá dessa forma, eu vou fazer isso daqui. Então, eu só cruzo aqui minha mão, pronto, inverti. Continua em assistolia? Continua. Então, meu paciente realmente está em uma assistolia. Então, para eu trocar derivação na minha pá, é só eu inverter a minha mão, ok? Esse é o protocolo cagado. Todo paciente que estiver em assistolia, nós precisamos aplicar. Deus me livre, o paciente está com ritmo chocável e a gente achar que é assistolia e não chocar ele. Então, isso é o que a gente precisa fazer na assistolia. Aqui já vai ser o... Gente, então, nós encerramos o suporte básico de vida. Isso significa que acabou? Não, porque tem muito mais coisa que a gente precisa fazer pelo paciente. Mas aí isso já se torna cuidados avançados. Então, vamos só recapitular. Cheguei lá na cena, o seu João, ele veio... Fala aí, por que ele veio, Cris? Pós-operatório. Um pós-operatório de quê? De catarata. De catarata. Seu João tem 60 anos, pós-operatório de catarata, ele é diabético, hipertenso, e aí lá na recepção ele já falou que estava sentindo desconforto no peito. Aí pediram para ele sentar e esperar que a enfermeira já ia vir ver ele. Só que nesse meio caminho, o seu João, ele desmaiou e caiu no chão. O que a gente precisa fazer com o seu João primeiro? Antes, eu vou... Responsivo. Como que eu chamo? Seu João, aqui tem que falar alto, tem que tocar no paciente, toca no ombro. Chamei o seu João, ele não respondeu. O que eu preciso fazer? Chamar por ajuda. Eu sozinha não consigo fazer nada. Vocês viram quantas coisas a gente tem que fazer? Rafael, liga para o 192, chama o médico. Pronto. Por quê? Eu sei se meu paciente está parado ou não. Eu ainda não sei. Mas eu sei que meu paciente está inconsciente. E se o meu paciente está inconsciente, ele é uma vítima grave. Pronto. Pode ser uma hipoglicemia, ele pode ter convulsionado em algum momento que ninguém viu e está em um pós-ictal. Então pode ser 1000 coisas. Mas ele está inconsciente, é grave. Chamei, não respondeu. Chamei ajuda. Vou verificar pulso e respiração ao mesmo tempo. Então, eu venho da forma que a Carol ensinou para vocês. Gogó, baixo o meu dedo ou cantinho da boca, desço o meu dedo. Fiz isso no meu paciente e olho para o tórax dele. No mínimo 5 segundos. Não tem respiração, porque não tem movimento torácico e não tem pulso. Ele está parado. Iniciamos as compressões torácicas. Agora que a gente entra com o cabide. Então, eu inicio as compressões torácicas do meu paciente. Então, eu vou ficar lá. Profundidade de quanto? 5 centímetros. Quantas vezes por minuto? 100 a 120. Eu preciso deixar esse tórax? Após 2 minutos. Mas eu preciso, a cada vez que eu comprimo, eu deixo ele retornar completamente. Então, eu fico fazendo as compressões torácicas no meu paciente. Outra pessoa vai vir com o AMBU e a gente vai aplicar o BC, desculpa, o AB. Então, eu preciso, o que é o A? Estou lá fazendo as compressões. O que é o A? A de A. Vamos lá, gente. O C, estou fazendo compressão do meu paciente. Abrir vias aéreas. Perfeita. Como que eu abro as vias aéreas do meu paciente? Exato.
Exato, inclina a cabeça, levanta o mento. Abrir as vias aéreas do paciente, só que ele está inconsciente. Se ele está inconsciente, o que ele pode fazer? A língua pode cair. Então, o que eu preciso aplicar nele? Antes do CIE, eu abri a via aérea, só que a língua dele caiu. Eu vou colocar um acessório. A cânula de Guedel. Mas que cânula que eu coloco? Abri o carrinho, tem 6. E como que eu meço? Cantinho na boca. Então a gente vem aqui. Cantinho da boca. Ah, mas que tá certo, Rafa. Esse seria o seu. Então pronto, a cânula de Guedel é essa. E como que coloca? Coloca virada pra cima, não fica pra dentro e pra baixo. Gostei. Então, não estou fazendo mais estudo de ele estar fazendo compressão, tá? Porque se eu for fazer e falar ao mesmo tempo, eu tenho a parada. Então, nós vamos elevar a cabeça, elevar o mento, abrir a boca do paciente, coloca voltado para cima, passou o palato duro, que é a parte dura do céu da boca, vira 180. Prontinho. Aí vem o terceiro socorrista. A gente tá com uma equipe grande. Mas vocês também vão treinar sozinhos, tá? Então, adianta eu chegar aqui e ventilar de qualquer jeito esse paciente? Não. Qual que é a técnica que eu uso para vedar a via aérea? CIE, que é o que o Rafa está fazendo. Você está vendo que ele aplica a técnica do CIE e ao mesmo tempo ele está abrindo essa via aérea, ele está colocando a cabeça do paciente para trás. Então, por isso que a gente costuma fazer em 2 socorristas só via aérea. E a Carol, ela vai fazer vai apertar o lombo até o tórax expandir. Então, vamos fazer aqui uma de 30 para 2? Só um de 30, gente, senão... Então, vamos lá. Presta atenção, quem tá lá atrás fica de pé para conseguir ver melhor. Pode se posicionar. É pra gente cantar? Pode cantar, se quiser. Vai, então. Paciente parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 1, 2, 3, 4, 5. É isso. Dica de ouro. Prendam sempre o cabelo. Tá? Senão vocês vão ficar, ó. E se tiver sozinho, a mão é que vai fazer isso. Ele vai levar O queixo, né? Só levar a mão. Fazendo o seio e também. Exato. Nunca se esqueçam. Eu abro via aérea e ventilo ao mesmo tempo. E aí uma outra pessoa vem com um desfibrilador e a gente vê o ritmo. Você levantou a mão. Estou no centro cirúrgico, o paciente está parado, o médico não está presente. Eu posso pôr, né? Claro! Qualquer membro da equipe pode colocar, inclusive o técnico. Quanto ao carrinho, quanto a desfibrilar, Médico e o COREM, ele respalda enfermeiros em situações de urgência e emergência, onde tem risco iminente de vida, como uma parada, o enfermeiro desfibrilar. Mas são em exceções assim, o paciente realmente não está presente. Ele vai demorar para chegar, o paciente está parado e é um ritmo chocável. Nesse caso, o COREM ele vai respaldar, mas só o enfermeiro, o técnico não. Só no caso da Guedel eu posso usar. A Guedel, o técnico pode utilizar. Se a gente está na rua, não tem nada disso. Só massagem. Pode então. Vai fazer a mesma coisa. Isso que eu falei para vocês e a Carol também falou de chama o paciente, não respondeu. Você liga para o 192, você busca um DEA. A gente está dentro de um shopping, por exemplo. Você vai caçar algum segurança e vai pedir um DEA. E você vai discar o 192 e vai falar que o paciente está inconsciente e que provavelmente é uma parada. Ok? E aí você começa a compressão. Vamos dizer que é uma pessoa que você conhece e que você tem intimidade. Deus me livre, mas que você tem intimidade. Nesse caso, você pode
atrás, elevar o mento, e aí você vai fazer boca a boca. Então você coloca a sua boca na boca do paciente, ou pegando boca e nariz, se você conseguir, e você vai fazer. Agora vamos dizer que é uma pessoa que você nunca viu na vida. E você tem nojinho. Eu tenho nojinho, gente. Eu não consigo chegar numa pessoa que eu nunca vi na vida e fazer isso. Eu não sei se a pessoa tem alguma coisa. E tá tudo bem. O que a American Heart fala? Até 15 minutos eu posso fazer compressões contínuas, sem ventilações. Isso não vai gerar danos irreversíveis ao cérebro. Porém, existem dispositivos de barreira, que justo hoje eu não trouxe. Vocês trouxeram? Ai, que raios. Existe um dispositivo de barreira que é um plástico com um bocal, que você coloca na boca do paciente e este plástico ele cobre. E aí ele tem um filtro EPA. Então você consegue fazer boca a boca. A gente tem, só que a gente não trouxe. Eu ando na minha bolsa. Então, por isso que a gente tem. Só que, por exemplo, eu coloquei na bolsa e não trouxe a bolsa. Ótimo. No caso de criança, o que muda no procedimento? Certo. De criança vai mudar que a gente não precisa aplicar toda essa força. Vamos começar bem desde o início. A Carol falou para vocês que é o pulso carotídeo. E a gente chega. Na criança, ela é assim, ó. Vocês já perceberam? Criança é cabeçuda. Então o pescoço fica pequenininho. Eu não consigo ir lá no pescoço dessa criança e palpar a carótida dela. Então essa é a primeira coisa que muda. Na criança, nós vamos palpar o pulso braquial. Então, parte medial do corpo, medial porque aqui está em contato com o corpo. E aí eu venho e palpo essa artéria aqui. Se vocês pegarem vocês vão sentir que tem uma coisa pulsando mais ou menos nessa região. Depois, se vocês quiserem, eu ajudo vocês a sentirem de vocês. Tá? É embaixo do músculo. É uma arrastadinha no músculo, ó. Faz. Aqui você arrasta o músculo um pouquinho pro lado, ó. Que é perto. Mas pensando na criança, é menor. Então, praticamente os 2 dedos nossos já vai estar no cinto da criança. E na hora que você for relar, você vai sentir, porque da criança, como não tem o músculo desenvolvido, não tem muita camada de fosa, vai ser mais fácil de você sentir a artéria. Seu dedo vai até pulsar. Então, começou por aí. Criança não vejo pela carótida, eu vejo pelo braquial. Ok, vi que a minha criança, ela tá paradinha mesmo. Então, vamos começar as compressões torácicas dessa criança. Eu tenho o tamanho de uma criança. Pode, claro. Na criança também, como a Ana disse, é muito mais difícil a gente ver se tem pulso. Uma das possibilidades que a gente pode utilizar é o que a Carol falou lá no início. Se para a respiração, o que vai parar logo em seguida? O coração. E se parar o coração, a respiração também logo desliga. Elas trabalham juntas, juntinhas. Então, se eu paro um, vai parar o outro. Então, se eu não conseguir sentir o pulso ou ficar aí na dúvida, o que eu posso olhar? Se ela respira. Por isso que a criança afogada é a maior índice de mortalidade infantil. Por quê? Porque se ela não respira, o que vai parar? O coração. Então, por isso que a gente precisa ter essa habilidade de desafogar crianças tão rápidas também, né? Então é isso. Se você não consegue sentir o pulso, vai haver respiração. Não respira, tá parado. Exatamente. Sem dúvida. Cara, eu senti muito fraquinho, Rafael. O que você acha? Começa ou não? Começa. Na dúvida, gente, eu vou deixar uma pessoa morrer porque eu fiquei na dúvida? Não. Tô na dúvida, inicio. É melhor eu fazer compressão torácica de uma pessoa que o coração ainda dá pra ver? Aumentar só um pouquinho a quantidade de sangue que vai para coração e cérebro, do que eu deixar de fazer para um paciente que realmente precisa. Isso para qualquer um, tá? Criança, adulto, sei lá o que for, ficou na dúvida, faz. Eu sou pequena, então dependendo do tamanho da criança, visto que tem crianças do meu tamanho, eu consigo fazer com os meus 2 braços. Mas, por exemplo, você tem muito mais força do que eu. Então, na criança, a gente pede para fazer maiores de 1 ano, tá? A partir de 1 ano. Um braço só. Então, eu vou fazer com um braço só e eu não vou fazer numa profundidade de 5 centímetros. Eu vou fazer numa profundidade de 4 centímetros. Porque o diâmetro antero-posterior do meu paciente, criança, é menor. E se for um bebê, eu vou abrir
costinhas dela, certo? Agora vocês vão ter que imaginar, o tronquinho dela tá na minha mão. As costas dela tá aqui, ó. Eu vou entre a região intramamilar, então vejo o mamilo, traço uma linha e aí, ai, boa. Vamos dizer que o mamilo do meu bebê é daqui, certo? Eu vou colocar um dedão sobre o outro e vou fazer a compressão com o meu dedo. Porque esse externo, que é esse osso duro aqui, na criança ainda é cartilagem, bebê, criança ainda não é totalmente ossificado. Então é muito mais molinho para a gente conseguir alcançar o coração dessa criança, tá bem? E nós vamos fazer então com uma mão ou com os polegares, mas aí não é 30 para duas, é 15 compressões para 2 ventilações. Por quê? Foi o que o Rafa falou, criança se afoga muito, criança linguaruda, então às vezes ela obstrui via aérea, criança para muito por falta de oxigênio. Então eu preciso ventilar muito mais do que um adulto. Então adulto, 30 compressões para 2 ventilações. A criança, 15 compressões para 2 ventilações. Se precisar chocar o meu paciente, eu vou chocar uma criança? Se for ritmo chocável, uma criança choca? Claro, é uma coisa do mesmo jeito. O que vai mudar? O tamanho da pá. Vamos ver se esse daqui, eu acho que ele se transforma. Eu não sei se eu vou ter força. Foi. Adulto, criança. Então, essa é a pazinha que eu vou usar para criança. E vamos desconectar aqui. O posicionamento não vai ser igual, tá? No adulto, a gente não faz externo ápice. Na criança, como ela é muito menor, a gente consegue movimentar ela. Nós vamos virar ela. Externo e entre a escápula. Todo mundo sabe o que é escápula? O osso da asa aqui das costas. Então, criança, nós vamos desfibrilar dessa forma. Desfibrilou, pronto. É isso. A frequência seria a mesma? Cabide para todo mundo. Quem perguntou, Karen? Cabide para todo mundo. A energia pode ser menor. Aí a gente pode começar com 200. Aí depende do peso, né? Vamos pensar um neném recém-nascido ali de 3 quilos, a gente não faz com uma carga de 200. Há um cálculo que a gente usa 2 joules por quilo. Então vamos pensar, uma criança de 6 quilos, quantos joules eu uso? Se é 2 por quilo? 12 joules, né? A partir ali de uma criança de 10 quilos, a gente começa a aumentar daí os joules. Aí vem 20, 40, 60, sempre ele vem assim, aqui na carga, tá? No desfibrilador, deixa eu ver esse daqui. Ele deve ter pausa, é que eu não conheço essa máquina aqui, mas geralmente ele tem onde você consegue mudar a voltagem para criança. Você tem. Então, eu não sei como que ele funciona, porque ele é diferente do que a gente está acostumado. Mas ele deve ter algum botão ali no menu que você entra e volta ele para a criança. Então você consegue colocar 2, 4, 6, 8, 10 jogos, que aqui ele vai direto já no 200, nesse normal. Agora, se for uma criança mais ou menos do meu tamanho, que não é que é que realmente as crianças de hoje em dia estão um pouquinho maiores, Não, né? então as crianças tipo 1 ano, 2, 3, que Aí você faz nessa que o Rafa falou. 2 joules quilo. Tá? E se não tiver, no caso como bebê para esse pode ser a menor de 200. Isso. 200 seria mais ou menos para uma criança um pouquinho menor do que eu. É que a gente não fala mais idade, né? Criança ali, que nem na legislação coloca criança com até 15 anos, 11 meses e 31 dias, né? Mas assim, a gente conhece criança de 12 anos que tem 2 metros de altura e 95 quilos. São grandes e são crianças pela legislação. Mas, entretanto, tem criança também que tem ali 15 anos e é menor que a Ana. Então, varia muito. Por isso que a gente não coloca mais criança por idade, a gente coloca criança por peso. A peso que importa pra mim, né? É mais uma coisa, se vocês estiverem sozinhos em casa com uma criança e ela chegar a parar, vocês não precisam fazer 15 por 2, segue o padrão de 30 para
justificar, tá? Isso é suporte básico de vida. Esse é o básico que vocês precisam fazer se vocês querem que o paciente retorne. E é nessa ordem, ok? Agora nós vamos falar do suporte avançado de vida, que é o Rafael que vai tratar com vocês. Bom, então agora eu vou conversar um pouquinho com vocês quando a gente, nessa situação de hospital que a gente tem aqui, de ambulatório, a gente tem um carrinho de emergência, ou seja, a gente tem capacidade para trabalhar um suporte avançado de vida. Porque o que diferencia o suporte básico e o avançado? Vocês lembram que a Ana falou? A intubação. Intubação, que é via aérea avançada. O que mais? Choque a gente utiliza também no básico, né? Mas a gente utiliza no avançado. Mas principalmente, o que a gente não falou que é muito importante numa parada? Medicações, perfeito. Então a gente tem um carrinho, a gente tem condições e principalmente a gente tem um prescritor para essa parada, que seria o pessoal médico, né? A pessoa médica. Então a gente tem um suporte avançado, certo? Então como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente tem a circulação, lembrando lá, CABD, C, circulação, certo? Na circulação, o que a gente precisa num suporte avançado? A primeira coisa, um acesso venoso. Ok, aí vocês podem vir me trazer. Eu não sou técnico de enfermagem, eu não sou enfermeiro, eu não sei fazer um acesso venoso. E tudo bem com isso. Mas eu sei aonde fica o carrinho de emergência. Eu posso ir pegar o carrinho e trazer para esse facilitador? Consigo, com toda certeza. Outra coisa, eu não sei funcionar uma vez, mas eu posso ajudar a segurar o paciente, posicionar melhor, alcançar. Então, é isso que a gente vê no espírito de equipe, né? E na parada, ela tem que ser muito sincronizada. Porque, nesse momento, é um momento muito delicado. É um linear entre a vida e a morte. Vocês concordam comigo? A um passo a mais, a pessoa vai para o além. E a um passo a mais, às vezes, por um esforço nosso, a gente consegue salvar essa vida. Então, a gente tem que ter esse linear. Então, quando a gente pensa assim no trabalho, em equipe, na parada, eu preciso, às vezes, de funções, né? Vamos pensar assim. Se eu tenho uma pessoa ali que é o técnico de enfermagem, que é o enfermeiro, ele vai ficar pela medicação, eu posso auxiliar ele. Geralmente, não é recomendado mais de uma pessoa ficar na medicação. Porque você imagina bem, o médico vai estar lá. Ele vai estar, né, pedindo, eu quero uma adrenalina, eu quero isso, quero aquilo, né? E todo mundo metendo a mão aqui dentro do carrinho. Quem que vai estar fazendo a medicação? Com quem ele vai se referir? Então, nesse momento da parada, a gente usa a comunicação em alça fechada, principalmente. Eu vou falar assim, olha, Cris, vai e pega tal coisa para mim. Carol, você faz medicação para mim. Ana, fica só na ventilação. Então, a gente precisa trabalhar com nomes nessa parada, certo? Se a gente conseguir o acesso venoso, a gente tem que tentar o acesso venoso o melhor possível. Se for uma criança, né, eu sei que é mais difícil. A gente tem mecanismos, eu não sei se aqui na instituição tem, acessos como o intraósseo. Tem? Não tem? Mas é uma possibilidade de acesso também, porque quando a gente consegue uma veia, a gente tem acessos intraósseos, acessos venosos centrais, mas nem precisa do profissional médico, mas a gente tem outras possibilidades. Mas vamos focar no que a gente tem na instituição, acesso venoso periférico, certo? Conseguir um acesso venoso, eu posso começar a droga sem médico? O que vocês acham? Quem diz que não, quem diz que sim? Quem diz que não? E quem diz que sim? O restante. Não, mas a gente tem situações, como a gente diz, que a gente tem respaldo legal dentro da nossa profissão, os enfermeiros, né, que vão estar trabalhando com a medicação, para fazer. No caso da parada, a gente tem que ter uma conversa, um protocolo institucional. Se a gente tem um protocolo que nos respalda, né, junto com o nosso porém, a gente pode realizar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vivência. No H1, eu não preciso do profissional médico para eu começar a fazer adrenalina. Por quê? Porque eu sei o protocolo, como ele funciona, como ele deve andar. Agora, outras medicações, eu preciso dele. Mas a adrenalina, eu posso iniciar. Eu posso fazer, se eu sei o que eu estou fazendo, é claro. Então, a gente vai fazer. As drogas. As principais drogas que a gente utiliza de medicação na parada, então, é a adrenalina. Eu vou falar daqui a pouco a miligramagem, a frequência, como que a gente faz ela. A gente utiliza também antiarrítmicos,
O que são antiarrítmicos? Lembra quando a Ana falou que o coração, às vezes, ele faz ritmos que ele treme, às vezes ele está batendo rápido demais? Então, eles vão regularizar esse ritmo. Ou seja, ele vai colocar, ele é o maestro que vai colocar a banda em ordem. Ele vai colocar o ritmo da música, certo? Então, é para isso que a gente utiliza os antiarrítmicos, que no caso pode ser a amiodarona ou a lidocaína, dependendo do que a gente tem à disposição naquele momento, certo? Então, vamos lá, vamos começar com a adrenalina, a medicação. Qual que é a função da adrenalina? Ela é um vasopressor, ou seja, ela tem que melhorar a circulação entre o coração e o cérebro. O que a adrenalina faz? Vamos trazer a grosso modo, para todo mundo entender, até para quem não é da área. A adrenalina, ela vai pegar e vai fechar as nossas veias periféricas, ou seja, braços e pés, ela vai fechar, ou seja, ela vai fazer uma vasoconstrição, ela vai diminuir o calibre dessas veias. Então, todo o sangue que está nos membros inferiores, nos braços, aonde que vai concentrar? No coração. Ou seja, ele vai voltar para esse coração e junto com a massagem, esse coração vai distribuir esse sangue. Para quem? Para a área nova. Cérebro, para o coração, para o próprio coração, para ele fazer ali, no caso, a irrigação dele mesmo, porque ele precisa de alimento também para ele não morrer. O coração e o cérebro são dois músculos que eles, quando eles morrem, eles não têm a capacidade de regeneração. Ou seja, morreu, morreu. É aquilo. Porque quando, às vezes, a pessoa infarta, vocês já devem ter ouvido, infartou, não sei o quê, morreu tantos por cento do coração, 10%, só tem 10% do coração funcionando. Por quê? Por causa que aquela parte que está infartada, ela morreu, ela não volta mais. Então, por isso que a gente precisa dessa medicação para que irrigue esses órgãos nobres. Ela aumenta a chance de desfibrilação com sucesso. Ou seja, quando eu tenho mais sangue circulante nessa área, às vezes eu consigo dar oportunidade desse coração de ele fazer um ritmo chocável. Porque se ele não tiver sangue suficiente, como que eu vou chocar esse coração? Certo? Então a gente precisa de sangue circulante. E a dosagem é 1 miligrama endovenosa, né, intravenosa ou intraóssea, a cada 3 a 5 minutos. Beleza, agora vamos sistematizar isso. A Ana falou que um ciclo de massagem dura quantos minutos? 2 minutos, vocês concordam comigo? Certo. Então, a cada 2 minutos eu vou ter a troca do massageador. E nessa troca eu vou checar ritmo com o desfibrilador e vou checar pulso, certo? Se a cada 3 a 5 minutos, a cada 2 massagens vai dar quantos minutos? 4 minutos. Pensando ali, vamos pensar que 10 segundos para checar ritmo e pulso é 4 minutos e 20 segundos, para ser mais exato. Concordam comigo? Então, é possível fazer uma adrenalina uma vez sim, uma vez não, de troca de massageador? O que vocês acham? Sim, né? Então, vai dar 4 minutos e 20, em torno, mais ou menos. Então, a gente pode utilizar vez sim, vez não, a gente fazer essa drena. Porque não é mais fácil? Porque você imagina, vai ter uma pessoa contando lá, né? Vai estar vendo os minutos da parada. Agora, mais uma pessoa contando o tempo da adrenalina. Não é mais difícil? Quanto tempo? Às vezes se perde, né? Não é um costume de vocês ter tanta parada aqui, como é pra gente lá no SAMU, no hospital, né? Então, é mais fácil a cada troca de massagem a gente contar. Uma troca de massagem eu posso fazer, na outra não, na outra sim. Então, uma sim, uma não, uma sim, uma não, certo? Até onde o médico determinar que a gente vai prosseguir com essa parada. 1 miligrama. Quantas miligramas vem dentro de uma ampolinha de adrenalina? Vocês lembram? Vamos lá. Quem já trabalhou com adrena? Então vamos lá, vocês conseguem lembrar quantos miligramas tem aqui dentro? 1 miligrama tem aqui dentro, bem certinho, ó. 1 miligrama. 2 ml. 1 ml. 1 ml. Aqui dentro tem 1 ml e 1 miligrama. Ou seja, cada vez que eu vou injetar a adrenalina, quantas ampolas eu preciso quebrar? Uma só. Então eu quebrei a ampola, vou aspirar aqui, que aqui dentro tem 1 ml e vou fazer ela inteira. Há especificidades para a gente se fazer adrenalina. Vocês sabem me dizer qual é? Na parada? A gente dilui a adrenalina? Não. Não? Ela é pura?
ali dentro do equipo, mando para dentro? Quem dá mais? Vamos conversando comigo, vamos lá. Dilui, não dilui? Não dilui? Não? Então, ó, agora vocês não podem esquecer mais essa informação. A adrenalina não se dilui. A adrenalina é pura. Por quê? Porque a adrenalina ela é compatível com alguns receptores ali cardíacos, que se ela for diluída, ela vai se perder. Até ela chegar lá no coração não vai dar tempo. O que manda a American Heart Association, que a Ana disse, que é a pessoa, né, a instituição que organiza tudo isso para nós? Ela fala assim, se eu faço adrenalina, eu preciso empurrar essa adrenalina, que vai estar ali, a grosso modo, no caninho, certo? Até o coração. Porque não é porque eu injetei adrenalina que ela está indo aqui no braço, que ela já está fazendo efeito. Ela precisa chegar onde ela vai fazer efeito, que é no coração. Então, o que eu vou fazer? Eu faço adrenalina, 1 ml, faço adrenalina, venho com flush de soro de 20 ml para empurrar essa adrenalina. E ainda a American Heart Association vai mais longe ainda. Ela fala assim, cada vez que eu faço adrenalina, eu preciso levantar esse braço, onde está o acesso. Se for um acesso jugular, não preciso, né? Como que eu vou levantar a cabeça da pessoa? Mas ele é um acesso mais central, né? Está mais perto do coração. Mas agora, se está em membros superiores, eu ergo esse membro. Para quê? Além de empurrar com o soro, para ela correr mais rápido e chegar nesse coração. Porque ela só vai fazer efeito ali, ela não vai começar a ser absorvida no braço. Certo? Então a gente tem essas especificidades da adrenalina. E agora, e se for na criança? Vamos pensar, a gente vai fazer uma ampola inteira? Não? Alguém tem uma ideia como que faz a diluição? Por peso. O peso da adrenalina, a gente vai fazer assim, é 0,01 miligramas quilo peso. Difícil, né? Agora a gente quebra a cabeça lá. Vamos simplificar? No adulto, a gente precisa de 2 seringas, vocês concordam comigo? Uma de 3 ml, 5 ml, menorzinha para adrena, que tem 1 ml, que eu vou aspirar ela, certo? E a segunda eu preciso de uma maior, de 20 ml, por quê? Para o soro, para o flush. Então eu tenho 2 seringas, eu trabalho no adulto. Agora, na criança, eu vou trabalhar de que forma? Eu vou precisar dessas 2 iguais, tá? Só que eu vou precisar, então, de 20 ml para o flush, uma de 10 ml para adrenalina, porque agora a gente vai diluir. Porque agora, pensa bem, agora é uma criança, a gente precisa de uma dose menor. Como que eu vou colocar 1 miligrama, que é para um adulto que pesa 180 quilos, e para uma criança que pesa 3 quilos, a mesma quantidade, né? Então a gente vai fazer como? Eu vou pegar uma seringa de 10, vou aspirar essa adrenalina, 1 ml de adrenalina. Pego essa 1 ml e vou diluir ela para 10, então eu vou puxar mais 9 ml de água destilada. Nessa reconstituição de 10 ml que eu vou ter agora de adrenalina, a cada ml eu vou ter 0,1 miligrama. Ainda não está na miligramagem certa. Vocês concordam comigo? Eu preciso de 0,01. E eu vou entrar com a terceira seringa aí, que vai ser aquela seringa da insulina. Sabe aquela seringa bem fininha? Que ela é medida em unidades internacionais? Lembra? Então, beleza. Então agora vai ficar mais fácil, porque cada unidade internacional equivale a 1 quilo para dar 1 miligrama. Então, ao invés de 2 seringas, eu vou utilizar 3 e vou fazer essa diluição. Entenderam como que faz? Alguém ficou com dúvida? Não? Tranquilo? Uma criança de 4 quilos, eu vou precisar então de 0,04 miligramas de adrenalina, certo? Então eu vou trazer essa reconstituição de uma ampola que eu aspirei, mais 9 de soro numa seringa de 10, eu vou pegar outra seringa e vou aspirar dessa seringa maior. Né? Eu vou pegar a seringa de insulina, vou aspirar 0,4, ou seja, 4 unidades internacionais. Certo? Vocês viram como que ficou mais simples no final das contas? Então a gente só precisa ter esse insight da diluição. Eu preciso saber de cor isso? É bom. É bom porque na hora do apuro, a gente, né, precisa saber o que fazer. E uma medicação errada pode levar à morte de uma criança. Uma diluição errada da adrenalina pode levar a chance que ela tinha embora. Porque pensa bem, é um vasoconstritor. Se eu uso muito vasoconstritor, a criança pode perder membros inferiores, membros superiores, né, pela toxicidade.
mortalidade. Ou é mesmo um desfecho pior que a morte. Então, isso assim, são detalhes importantes que a gente precisa saber sobre a medicação, né? Quem vai falar isso para vocês vai ser o médico, quem vai prescrever, né? A noradrenalina ali na parada, principalmente da criança. Então, ele pode pedir dosagens maiores ou menores, daí vai depender do que ele pensa, né? Do protocolo. Mas eu ensino o protocolo conforme a instituição da American Heart Association, tá? Vamos lá. Antiarrítmico. Quando a gente fala de antiarrítmico, a gente fala então de amiodarona e de lidocaína. Qual que é a função deles? Sincronizar as batidas. Não é? Então vamos lá. Apenas em ritmos chocáveis. Por que apenas em ritmos chocáveis? Quem me dá uma sugestão? Por que só utiliza em ritmo chocável? Tem prognóstico? Tem prognóstico? Quem dá mais? Vamos lá, vamos voltar. O que é o ritmo chocável? Ritmo chocável não é quando o coração está trabalhando fora de ordem? A gente tem que colocar ordem nesse coração, ele está funcionando, está tendo eletricidade, ele está batendo, mas está de forma desritmada. Então a gente precisa colocar ordem nesse coração. Administrar a partir da terceira desfibrilação. Então não é a qualquer momento. Por isso que eu posso aguardar o médico chegar. Não é uma droga que eu preciso... A pessoa parou, eu já vou fazer. Não. É a partir do terceiro choque. Então eu fiz lá no mínimo... Quantos minutos vai para o terceiro choque? 6 minutos. Porque 2 minutos cada massagem, né? Cada etapa ali. Então eu vou fazer, pensando em amiodarona, eu vou fazer uma dose de ataque. Isso quem vai dizer é o médico novamente, tá? A gente traz porque é protocolo, mas 300 miligramas. Ou seja, cada ampola de amiodarona, deixa eu achar ela aqui. A amiodarona, ela tem 150 miligramas cada uma. Não achei ela aqui. Acho aqui pra mim, eu não consegui achar. Mas a amiodarona ela tem 150 miligramas, ou seja, eu preciso de 2 ampolas, tá bom? Como que eu faço a amiodarona? Faço simples, EB, mando para dentro igual a adrenalina. O que vocês mandam? Não sabe? Não. A amiodarona, ela é também a mesma coisa. Quando é dose de ataque e manutenção, eu consigo fazer ela direto. Então, eu vou quebrar a ampola, aspirei 2 ampolas, igual a adrenalina. Coloco para dentro, flush e ergo o braço. É isso que eu vou fazer. A primeira dose, então, é 300, ou seja, 2 ampolas. A partir da segunda dose, ela vai ser 150. Uma ampola só, por utilizar. Posso utilizar quantas vezes? 3 vezes, tá? Então, vou fazer ataque, vou fazer ali a dose de manutenção e manutenção de volta, tá bom? São mais 2, né? Então, é uma e mais 2. É 450 no máximo. É. É uma de 300 e uma de 150. Ah, então, olha aí, ó. Já tinha esquecido esse detalhe. Então, é uma dose de ataque e outra de manutenção. Posso fazer mais? Posso, mas daí vai ter que ser em bomba de infusão, quando a pessoa já está no ritmo, né, que está voltando. Às vezes tem que fazer impregnação com a amiodarona, porque esse coração ele não entendeu ainda que ele tem que trabalhar no ritmo certo. Então ele precisa ali de um medicamento contínuo, até essa pessoa se recuperar bem. Eu queria perguntar um negócio. Como que é feito o intraósseo? O intraósseo, quem pode, vamos começar do início. Quem pode fazer o intraósseo é tanto o profissional médico quanto o profissional enfermeiro. Ele é um acesso que é como se fosse um acesso venoso, ele tem a mesma capacidade de absorção. A diferença é que, em vez de dentro da veia, ele vai para dentro do osso. Tem alguns ossos específicos, não é todo enfermeiro que é habilitado a fazer. Ele tem que ter um curso para especialização disso. Tá? Nós 3 temos o curso. A gente já pode realizar intraósseo, ela é bem interessante, mas é literalmente uma agulha que vai dentro do osso. Geralmente a gente gosta de fazer na perna. Tá fazendo na perna, tá fazendo no braço. Tem várias localizações. No externo aqui, geralmente a gente utiliza aqui o da perna, que é o mais fácil, né, de maior utilização. Mas, ou seja, dentro dos grandes ossos, a gente tem o quê? Medula óssea. Vocês concordam comigo? A medula óssea é sangue. É sangue e informação. Então eu posso jogar ali um medicamento que ele vai
correr para o sangue da mesma forma. É Certo? mais eficaz ou é o mesmo que o endovenoso? Aí depende do termo da eficácia que vamos pensar. Para a medicação, ele é a mesma coisa. Posso colocar tanto no intraósseo quanto no vascular. Mas agora, se eu preciso correr volume, vamos pensar no voo desidratado lá que a Ana falou que para por desidratação. Eu consigo correr volume no intraósseo? Consigo. Mas ele tem um limitante. Eu não consigo correr mais que 2 litros, 1,5 litro ali, ele começa a ficar mais lento, porque a absorção é um pouco mais lenta, certo? Mas agora, pensando numa veia que eu consigo abrir o soro e ele vai rápido, né? Mas agora, até 1,5 litro, 2 litros eu consigo mandar na intraóssea, tranquilamente. Você precisaria de um ultrassom para poder, o aparelho para poder localizar essa intraóssea? Para você fazer Não. funcionar? A intraóssea, ela é só um equipamento que a gente dispõe, os mais comuns. Ela é a BIC, ela é um dispositivo de mola, que a gente vai colocar em cima do local certo, ali faz a desinfecção, como se fosse funcionar uma veia, achou o lugar certo e você aciona o dispositivo. Ela vai com a mesma pressão que fosse uma arma de fogo. Tá? Ela vai com uma pressão danada, porque pensa, tem que furar o osso. Tem que perfurar o osso. E não é uma agulha comum, ela é uma agulha romba, ela não é com corda. Ela é uma agulha como se fosse lisa, não tem para perfurar. Então ela vai com força mesmo. Tá? Agora, tem a Exaiol também, que é algo que eu acho que é mais comum que a gente vê nos videozinhos da internet, que é aquela furadeira, sabe? Que eles colocam dentro do osso, eles vão ali igual o ortopedista quando está fazendo lá a cirurgia. Então é parecida com aquela dali. Então há vários dispositivos, mas o mais comum é a BIG para nós aqui na nossa cidade. Aí o paciente tem que estar sedado? Porque ele doeu um monte. Dói, mas a gente só utiliza em casos que a gente não consegue o acesso venoso. Então, se o paciente está em parada, ele não está sentindo dor. Ele está no linear entre vida e morte. E é só o enfermeiro que tem respaldo para fazer. Então. O enfermeiro é o médico. E tem que ter o curso. A Ele habilitação. precisa ser habilitado. O médico não, porque ele aprende na faculdade. O enfermeiro é um curso à parte que a gente tem que fazer. Exatamente. Se o paciente estiver consciente, a gente pode fazer uma intraóssea, mas antes a gente precisa fazer o botão anestésico. Aí a gente faz o botão anestésico e depois faz a intraóssea. Anestesia local. Isso, anestesia bem local que a gente vai com uma agulha. Igual quando vai dar ponto, que faz anestesia local ali, sabe? Quando corta e precisa dar ponto, é a mesma teoria. Aí a gente usa lidocaína sem vaso. Então tá, outro antiarrítmico que a gente estava falando, que é para colocar o coração em ordem, é a lidocaína. Então só realiza em ritmos chocáveis e ela tem essa mesma manutenção, vamos pensar assim. Então a dose de ataque é de 1 a 1,5 mg quilo, pensando ali em EV ou intraóssea, né? E a manutenção ela vai girar entre 0,5 e 0,75. Ela não é a primeira droga de antiarrítmico. Ela é utilizada quando não se tem amiodarona, ou, no caso, a amiodarona não deu certo. Né? Vamos pensar, teve algum problema com a amiodarona, está vencida, não sei o que, não foi conferida, aí se utiliza. Então ela é uma droga de segunda escolha. Pode ser utilizada? Pode, mas o mais comum é a amiodarona, tá? Então vamos lá. A gente tem, então, aqui só para a gente entender agora o ciclo, né? Como que vai funcionar. Quando a gente tem uma parada cardíaca, a primeira coisa que a gente tem que fazer, além de chamar ajuda, ligar para o SAMU, né, no caso aqui ambulatorial, hospital, chamar, né, o médico, o enfermeiro. Então, a gente precisa iniciar a massagem, compressão. Comecei a RCP. Após quantos minutos eu posso checar o ritmo para desfibrilar? Quanto tempo dura um ciclo? 2 minutos. Em 2 minutos eu posso o quê? Verificar o ritmo com o desfibrilador. Nesses 2 minutos já tem uma pessoa que já foi buscar o desfibrilador para nós, vai buscar o carrinho, já estão começando o acesso, né? Então a gente já tem aqui. É um ritmo chocável, ou seja, uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Quem pode chocar? Médico ou enfermeiro. O enfermeiro que sabe fazer a leitura do ritmo e é respaldado pela instituição, ou o profissional médico, certo? Fiz o choque, vou continuar a choqueira. Massagem de volta, porque
O choque, o que ele vai fazer? Ele vai resetar. O coração está se tremilicando lá. O que o choque faz? Ele, opa, tem alguma coisa de errado. Então, eu preciso organizar esse ritmo. Eu vou mostrar como que ele deve fazer. Por isso que faz mais um ciclo de massagem no mínimo. Tá? Então, ensinei o coração a bater de volta. Nesse meio tempo, o que eu já posso fazer? Aqui, ó. Vasopressor. Quem que é o vasopressor? Adrenalina. Por quê? Porque aqui já deu um tempo. Se eu fiz, né, a RCP, ele está em ritmo chocável de volta, eu posso chocar uma vez logo seguida da outra? Pode. Se o coração está, fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, eu posso chocar quantas vezes for necessário. Só que intercalando com a massagem. Choco, massagem, verifiquei de volta. Tá ainda para chocar? Choco, massagem e assim vai. Porque lembra quando a Ana falou que quando está em taquicardia ventricular sem pulso ou fibrilação ventricular, a gente tem mais chances de voltar? O prognóstico é melhor desse paciente. Então, por isso que eu preciso chocar, preciso massagear esse coração também. E assim eu vou continuar. Ó. A partir do terceiro choque, o que eu posso entrar? Antiarrítmico, amiodarona, lidocaína. Porque esse coração, ele está funcionante, ele tem eletricidade, ele está batendo, só que ele está batendo desordenado. Ele está loucão, ele está batendo de uma forma diferente. Isso depois de 3 choques? No terceiro. No terceiro. Terceiro, né? Isso, daí entra o antiarrítmico. E depois eu volto para cá. Sempre eu vou voltar então no mesmo, é um ciclo vicioso. Ou a pessoa vai ter o retorno da circulação espontânea, ou seja, vai voltar a bater esse coração de forma ordenada, ou vai ter o desfecho do óbito, que é uma possibilidade também. E lembrando então, ciclos a cada 2 minutos, e a RCP ela deve ser continuada quando o desfibrilador está carregando. Vocês viram quanto que demora o desfibrilador carregar? Demora ali uns 10 segundos. Nesse momento, massagem. Não precisa ficar guardando. A única coisa, um detalhe bem importante que a Ana falou também, mas eu vou ressaltar, é que quando for chocar, você precisa afastar. Bem aquela cena de filme. Choque, todo mundo afasta. Larga umbu, larga acesso, se afasta da cama. Por quê? Porque se você recebe um choque de 200 joules, vamos pensar que é o mais comum, você pode fazer uma parada junto. Você pode fazer uma parada junto. Você imaginou 2 paradas? Em vez de um problema, você tem 2 problemas? Gente, tem uma outra coisa que é muito perigoso. Você está ofertando oxigênio para o paciente e isso daqui é praticamente uma faísca. Você tem que tirar toda a fonte de oxigênio que esteja próxima do paciente. Então, às vezes, vai lá desfibrilar o paciente, aí você fica com o ombro assim, ó, perto dele. E o oxigênio tudo liberando. Então, não, tira de próximo do paciente, se for necessário, fecha o torpedo e aí desfibrila, porque senão explode. Ou você se queima ou você entra em parada. E daí se piora o prognóstico do paciente mais ainda, né? Já tá ruim, não há nada tão ruim que não possa piorar. Né? Outra coisa importante, a gente trouxe aqui às vezes que os pacientes estão chegando a casa, vocês não têm o paciente que está às vezes internado ali com vocês. O paciente está vindo de casa, ele vai parar na recepção. Na recepção, o que eu preciso cuidar? Se ele não está no chão, lá, derrubou um copo de água, a água é condutora de energia, gente. Se ele está num lugar molhado, né, num local, parou ali na frente aqui do oftalmo. Se ele parou ali na frente, eu preciso ver se não está molhado esse local, porque senão eu vou ser a próxima vítima. Então a gente tem que ter esses insights para se cuidar, porque quando a gente se torna socorrista, né, emergencista, a gente primeiro tem que cuidar de nós mesmos, da nossa equipe, depois para cuidar do paciente. Porque você já pensou, se eu vou atender um acidente e eu não coloco um cone de sinalização e eu sou a próxima vítima? Só vai Acontece muito. Então isso é a primeira coisa que a gente aprende. A gente não pode ser a próxima vítima. Aqui, ó, quando não está em assistolia ou atividade elétrica. Tá, agora é os últimos slides, agora é o último suspiro, gente. Calma lá. Estou terminando, eu juro. Então, assistolia e atividade elétrica sem pulso. Tive a parada. Deu 2 minutos. Chequei ritmo. Ritmo não chocável. O que eu vou fazer? O que eu faço? Vamos lá, gente. Massagem. Volta a massagem. Se a pessoa não teve um retorno da circulação espontânea,
Se a pessoa não está apta para receber o choque, o que eu vou fazer? Massagem, volto com a massagem. Deu 2 minutos, posso já fazer a drena? Faz a drena. Então tem que cuidar do tempo. Se não está ali, vamos pensar em ritmo chocável, o que eu vou fazer? Sempre dando 2 minutos, checo o ritmo, checo se tem pulso, não tem massagem de volta. No segundo ali eu penso, se iniciou, fiz os 2 primeiros ciclos, nos 2 primeiros foi a sistolia, ou seja, ritmo não chocável. No terceiro, ritmo chocável, choco normal. No quarto, não é mais chocável, massagem. Só se no quarto é chocável de volta, choque nele de volta, e assim vai. Então ele é um ciclo, não pode se esquecer. Na dúvida ali, ficou, não sinto pulso, não sei, talvez possa sentir, porque às vezes a gente sente o nosso mesmo, o próprio dedo. Estou na dúvida, outro profissional está checando também, está na dúvida, o que eu faço? Massagem. Na dúvida é massagem. Acho que dessa parte é isso, resumidamente. E agora só para a gente entender. Não, essa daqui é a última parte mesmo. Na parada cardíaca a gente tem 10 possibilidades de causas tratáveis. Tem coisa que a gente não trata, não tem como a gente tratar. Tem coisas que é só em centro cirúrgico, a gente precisa lá, vamos pensar um cardiopata que cortou a aorta, ou seja, secou a aorta, abriu em 2. Isso daí, se não tiver em centro cirúrgico, a gente não consegue resolver, não consegue mesmo. Mas há possibilidades que a gente consegue resolver. Então a gente traz como 5Hs e 5Ts. O primeiro H, hipóxia. O que é hipóxia? Falta de oxigênio no sangue. Por que criança para? Falta de oxigenação. Hipóxia. Então, para reverter essa parada, o que eu preciso fazer? Oxigênio. Principalmente, por que em criança é 15:2? Porque eu tenho que ofertar oxigênio. Criança para por falta de oxigenação. Hipovolemia. O que é hipovolemia? Perda de volume de sangue. O que eu preciso fazer na hipovolemia? Repor. Não importa. Nesse momento, a gente pode repor tanto com cristalóides, né? Vamos pensar ali com soro fisiológico, mas o ideal seria com Ringer lactato, certo? Que deve ter dentro do carrinho. Então, o Ringer lactato ele vai fazer uma expansão volêmica. Ele vai abrir, né? Diluir esse sangue para ter mais volume circulante. Porque não adianta fazer a massagem perfeita, a ventilação perfeita e não ter volume para irrigar esse cérebro e irrigar esse coração. Hipercalemia. Hipercalemia e hipocalemia são causas tratáveis, mas para isso eu preciso de exame antes. Tá? Então, por isso que às vezes, dentro de uma parada, se eu já tenho algum exame, o médico pede lá para fazer bicarbonato de sódio. Né? Muito comum numa hipercalemia, ou seja, o sangue está muito ácido. O que eu preciso fazer? Algo para neutralizar esse sangue, certo? Ou se ele está muito básico, eu preciso deixar ele um pouquinho mais ácido. Então, é uma causa tratável. Acidez, a acidemia, que é a parte do hidrogênio ali que fica no sangue, mesma coisa. Hipotermia, o que é hipotermia? Temperatura abaixo do normal. Londrina não acontece isso, né? Porque o calor aqui que... Eu já peguei uma parada por hipotermia. Uma vez ela conseguiu fazer esse efeito em Londrina, que é admirável. Então eu consegui esses dias atrás também, eu peguei. Mas é que ele estava dentro do rio, né? Então, mas assim, aqui é uma cidade quente, né? Mas, entretanto, todavia, ele pode causar parada, então hipotermia também. 5Ts, tensão no tórax, ou seja, pneumotórax hipertensivo. A pessoa pode desenvolver pneumotórax hipertensivo espontaneamente. A gente está aqui dentro da sala, qualquer um pode desenvolver um pneumotórax. Ou também pode ser de forma traumática. Se eu estou no carro, lá me acidentei no trânsito, bati o volante aqui no meu peito, eu posso ter lesionado o meu pulmão. Nessa lesão do meu pulmão, eu posso fazer um pneumotórax. A única forma de pneumotórax é fazer a drenagem torácica. Tem 2 formas também. Uma que é feita com agulha, né, com gel 14, né, pelo médico. E também tem a drenagem, né, que é com dreno mesmo, né. Aí depende da ocasião. Tamponamento cardíaco. Nosso coração, como o pulmão, ele é revestido por uma capa. É uma pelezinha que fica em cima desse coração. Qual que é a função dessa capinha? É de proteção mesmo. E dentro dessa capinha ela tem um líquido ali, tá? É como se fosse um sanguinho mais fino, mais viscoso, que é para que esse coração que está batendo, né, pulando,
Ele é como se fosse um óleo para lubrificar esse coração, vamos pensar por fora, para não ter atrito. Agora, se essa pelezinha ela enche de sangue, o que esse coração vai fazer? Ele não vai conseguir bater, porque ele vai se sentir apertado, certo? Então a gente precisa descomprimir esse coração. Isso é tamponamento cardíaco. Eu consigo, então, destamponar esse coração e esse coração voltar a bater ao normal. Ritmo cardíaco normal. Toxinas quando a gente fala em envenenamento, tentativa de autoextermínio. A toxina lá que tomou alvejante, que tomou os comprimidos, que às vezes pode fazer um afundamento dessa pessoa, né, e ela ir até a óbito. Né? Trombose coronariana. O que é trombose coronariana? Alguém sabe me dizer? São coágulos de sangue. É o famosão, é o mais famoso. É o mais A pessoa famoso. sente dor no peito, Infarto. É uma trombose. O que é um infarto? É quando uma veia do coração é obstruída. Então, se eu consigo fazer, há medicamentos, né, os trombolíticos, que eu consigo fazer no caso de uma parada, por causa de infarto, e eu também consigo fazer, se está dentro do ambiente hospitalar, e até com cateterismo, né, de urgência. Que daí lá vai conseguir desobstruir, colocar uma molinha e tudo mais. Trombose pulmonar, famoso também. Ele então é quando obstrui, né, ali uma veia do pulmão e ele não consegue trocar a oxigenação. Se eu não troco a oxigenação, não oxigeno o sangue, como se o pulmão parasse, o que o coração vai fazer? Vai parar junto. Então, um trabalha junto com o outro. Então, essas são as 10 causas tratáveis. Está entrando também uma que não tem aqui, né, mas ela é bem possibilidade, principalmente em criança, hipoglicemia. Hipoglicemia ela é uma causa aí que está vindo agora, novos estudos, né, que é uma pessoa hipoglicêmica. Então tem que ficar 12 horas em jejum para o exame, para a cirurgia, para não sei o quê. A pessoa pode parar por hipoglicemia. Por isso que até a necessidade a gente fazer lá, glicemia capilar, o HGT, punho no dedo. Está muito baixo, eu tenho que fazer ali, né, a reposição com glicose 50%. Porque senão essa pessoa pode entrar em parada. E aqui a gente tem bastante. Bastante, né? E é uma coisa que pode levar a parada. Então, principalmente em criança. Porque quando a pessoa ela é acostumada a ficar bastante tempo em hipoglicemia, ela não sente. Eu, por exemplo, particularmente, eu sou acostumado a ficar em hipoglicemia. Eu, às vezes, vejo no HGT 70, 65, mas eu não sinto nada de diferente em mim. Agora, uma pessoa que não é acostumada a ficar hipoglicêmico, ela pega ali e faz uma alteração da glicemia, ela sente náusea, tontura, vômito, aquela palidez cutânea, aquele suor frio. Então, quando a gente nota esses sinais, já tem que correr. Por isso que a hipoglicemia é uma emergência. Preciso tratar o quanto antes, que senão a pessoa vai parar. Por causa da hipoglicemia, que é uma coisa que a gente pensa, pô, besta, uma coisa besta. Então, tudo isso que a gente trouxe nessa formação é da American Heart Association, ela que traz essas diretrizes pra gente.